Você já se sentiu preso no mesmo lugar? Que tenta e não consegue alcançar ali um objetivo, algo que você quer? Então você precisa conhecer o poder da persistência. Pode ser uma palavra comum, que a gente pode até usar no dia a dia, mas que é pouco praticada pela maioria das pessoas. Por que nós podemos dizer isso? Porque a maioria das pessoas desistem no primeiro tropeço, quando quer atingir algum objetivo. Então, a diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que não conseguem atingir o seu objetivo é a continuidade. As pessoas que conseguem prosperar são aquelas pessoas que não desistem no primeiro obstáculo. Se você quer aprender algo sobre isso, fica comigo até o final, que eu vou dar dicas valiosas sobre como persistir no dia a dia, apesar dos obstáculos insistirem em tomar conta às vezes das nossas vidas. A maioria das conquistas, quando a gente pega a história, não vieram de sorte. As pessoas pensam muito que as pessoas que têm ali a prosperidade tiveram sorte, é um engano. As pessoas que conseguem prosperar, elas persistem, elas continuam aquele objetivo que elas têm. Então elas são pessoas que se recusam a desistir. Eu pergunto para você agora, que está assistindo esse vídeo, você está disposto a ir até o fim? Você sempre que começa algo, está disposto a pagar o preço daquilo que você se propõe a fazer? A maioria das pessoas vão pensar e vão chegar à conclusão que não. Mas afinal de contas, o que a gente pode falar que é a persistência? A persistência não é apenas a gente insistir em algo. A persistência, podemos falar que é uma força ali invisível, que transforma o nosso desejo em realidade. Então toda grande conquista, ela começa com um simples pensamento, uma ideia. Mas somente as pessoas que agem repetidamente, que têm bons hábitos, mesmo diante ali das dificuldades, elas vão chegar ao topo. O Thomas Edison, por exemplo, ele falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Se ele tivesse desistido, talvez a gente não teria hoje a lâmpada elétrica, ou outra pessoa teria persistido ali na ideia dele e conseguido. O Henry Ford, por exemplo, faliu diversas vezes antes de revolucionar a indústria automobilística. O Michael Jordan foi cortado do time de basquete na escola antes de se tornar uma lenda do basquete. Imagina se essas pessoas aí tivessem desistido. Será que você não poderia, por exemplo, já ter conquistado os seus objetivos se não tivesse parado no meio do caminho? É uma reflexão que a gente deve fazer. Então, nenhuma grande inovação, nenhum grande sucesso, nenhuma grande fortuna aconteceu sem persistência, aconteceu por sorte, tá? Então é importante a gente entender que nada vem por sorte, tem que persistir, porque a persistência, podemos falar que ela é o quê? Ela é o motor do nosso progresso. O maior erro das pessoas é desistir cedo demais quando quer fazer alguma coisa. A verdade é dura, mas é real. A maioria das pessoas desiste muito cedo, no primeiro obstáculo já para com aquele projeto. Então, elas até começam ali animadas, com aquele gás todo, mas no primeiro obstáculo, ela já joga tudo para o alto e começa a fazer outra coisa diferente. E assim sucessivamente. Então, por que isso acontece com essas pessoas? Elas não têm um objetivo bem definido. Elas querem, mas não definiu exatamente o que quer. Elas não têm um hábito de disciplina, de seguir, de criar um plano e seguir naquele plano. E principalmente elas se deixam ali influenciar por crítica e pelo medo do fracasso. Principalmente críticas de pessoas que estão próximas a gente, parentes, até dentro de casa às vezes. Quando você começa algo novo, a pessoa fala, você não vai conseguir, para com isso. Você está ficando doido? Isso é muito comum acontecer. E isso pode fazer com que as pessoas desistam cedo demais. Agora pensa comigo, quantas vezes você desistiu de algo importante? Pensa, anota no papel, quantas vezes você já desistiu de algo importante ali? Quantas vezes ali um pequeno fracasso fez você desistir e jogar tudo fora? Se você continuar desistindo, nunca saberá o que poderia ter acontecido. Mas se você persistir, pode alcançar o que deseja. Isso é fato. Quando você desiste, já acabou o jogo. O jogo acaba quando você desiste. Então, como que a gente pode construir essa persistência?
Você deve estar perguntando para você mesmo, como que eu posso me tornar ali, por exemplo, uma pessoa mais persistente? Como que eu posso criar bons hábitos? Como que a gente faz isso? Vamos falar 4 passos básicos aí para você desenvolver a persistência. Primeiro, ter um objetivo claro e definido. Você precisa saber exatamente aonde você quer chegar, o que você quer. A maioria das pessoas não sabe qual o objetivo delas. Então, um objetivo vago, ele não motiva ninguém. Então, você tem que saber o que quer, imaginar aquilo ali, imaginar tendo aquele objeto de desejo, e isso vai fazer com que você persista até chegar a ele. Mas é importante dar o segundo passo, que é o quê? Criar um plano de ação. Escreve no papel como é que você vai fazer. É mais importante que escrever esse plano, seguir ele. Às vezes a pessoa até escreve, caderno de anotação, o que vai fazer, quais os hábitos que vai ter, como é que ela vai conseguir, só que ela não segue, ela desiste do plano, ela não lê aquilo. É importante ler diariamente esse plano. De nada adianta a gente fazer um planejamento se a gente não executar. O terceiro passo, importantíssimo, cerque-se de pessoas certas, mastermind, pessoas que querem crescer, pessoas que querem alcançar algo grandioso. Essas pessoas vai servir como um motor ali, e você para ela também. Então, quem está ao seu redor hoje? Qual a mentalidade dessa pessoa? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, certo? Então, pessoas que te motivam, ou pessoas que te deixam para baixo, são as pessoas que você convive. Quais são essas pessoas? Essas pessoas te levam a ter ali insights poderosos, você consegue discutir ideias de crescimento com ela, ou são pessoas que quando você fala algo relacionado a crescimento, elas já jogam um balde de água fria em você? Quando você tem pessoas desse tipo, é importante afastar e buscar um grupo de pessoas que queiram crescimento, um grupo de mastermind, pessoas que têm o mesmo objetivo, duas ou mais pessoas. Então, o quarto passo é transformar a persistência num hábito. Sempre que pensar em desistir, vira a chave, cancela aquele pensamento de desistência e persista. Quando a gente tem o hábito, a gente significa continuar, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando não há motivação. Faça sem motivação, comece, porque a disciplina, ela é mais poderosa, ela vence a motivação. A gente pode falar também a chave para o sucesso. Qual que seria essa chave para o sucesso? Resistir à derrota. A gente pode falar aqui um segredo que poucos sabem, que a derrota, ela é temporária. O fracasso só é real quando você desiste, ele não é permanente. Às vezes a gente pode perder. Ter uma derrota temporária não significa que você fracassou. Quando você enfrenta ali os desafios de forma contínua, seguindo em frente, dando passo a passo, degrau por degrau, você se torna mais forte. Às vezes você não consegue fazer tudo ali que estava pretendendo no período ali, mas você conseguiu pensar que a gratidão é muito importante nesse sentido. Vê o que você já conseguiu, vê o que você já tem e coloque energia nisso. Como você conseguiu? Como é que foi o planejamento? Repita para outras coisas que você ainda não conquistou. O mundo ele vai testar as pessoas que realmente querem vencer, porque quando a gente supera muito obstáculo, muitos desafios, a gente fica mais forte. Aqueles que desistem ali no meio do caminho nunca vão chegar ao topo, sempre com vários projetos fracassados. Mas quando a gente resiste, se você resistir, se continuar avançando, você pode considerar que vai ser o quê? Imparável. Agora é a sua vez. Agora eu pergunto para você, o que você vai fazer com essa informação que a gente está falando aqui agora? O que você vai fazer? Vai só deixar esse vídeo, não vai fazer mais nada? Ou, sim, você tem duas opções, assistir esse vídeo e continuar vivendo como antes, ou pode tomar uma decisão importante agora mesmo. Se transforme numa pessoa persistente, seja uma pessoa persistente. Não desista, coloque no papel, tenha um objetivo claro e definido, escreve no papel, às vezes não precisa ser o melhor plano não, mas comece a trabalhar nele, no caminho você muda esse plano.
Escreva nos comentários aí qual o seu grande objetivo. Eu quero ver se realmente você vai conseguir fazer o que você está planejando. Se está realmente, de fato, querendo mudar a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe se faz sentido para você. Se inscreva no canal para mais conteúdos ativacionais como esse. Lembre-se, o sucesso pertence às pessoas que persistem. A vitória é sua, se você nunca desistir. Um forte abraço.